Olá, tudo bem? Eu vim aqui rapidinho gravar um vídeo pra vocês sobre umas coisas fofinhas que eu ando colecionando. Fofinhas pra mim, obviamente, porque aquecem meu coração, porque fazem parte da minha infância, adolescência e juventude, que foi logo ali. Eu sou jovem há mais tempo hoje, tá bem? Ontem recebi uns 8, 9, ontem, que eu garimpei por aí, que eu custei para achar. Amigas me deram ideias de que a gente leu no passado, enfim, eu fui buscando. Vou mostrar o que eu tenho aqui para vocês e já peço de antemão que você que nasceu na década de 60, finalzinho da década de 60, ou sua mãe, pai, vizinho, tia, marido da Glória Pires, que você conhece, que você tem acesso e possa me dizer o que leram na sua juventude para eu também buscar aqui, ver se há pontos de conexão, eu agradeceria muito se você me ajudasse. Peço desculpas pelo barulho e vamos lá. Um dos grandes livros que eu li na minha juventude foi este aqui, Êxodos, de Leon Uris, ou Leon Uris, não sei como dizer. Vou ler a sinopse para vocês. Um dos maiores fenômenos literários do século XX, este romance épico descreve as atrocidades que os judeus sofreram na Europa e o êxodo desse povo em direção à Palestina em busca de um Estado próprio. Um sonho acalentado por milênios, concretizado depois de muita luta e sofrimento. O caminho seguido ilegalmente por milhares de pessoas resultou na fundação do Estado de Israel. Pequeno oásis, cercado de inimigos por todos os lados. Êxodos é um retrato magnífico do nascimento de uma nação, uma história que conquistou leitores de todo o mundo, com sua trama emocionante e seus personagens realistas e cativantes. Por que ilegal, gente? Porque Israel, que chamava Palestina, estava sob domínio britânico. E existiam judeus na Europa, sem casa, sem família, porque foram exterminados pela besta nazista. E por outros por aí que se aproveitaram do ódio que tem dentro de si para disseminar mentiras. Judeu mata criancinha, come criancinha em Pessah, ou etc. Essas bobagens. Os judeus mataram Cristo, os judeus... Coisas que espalham sobre os judeus e que se chamam ódio. E mataram, enfim, todo mundo sabe, judeus na Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus e outros tantos negros, homossexuais, dissidentes políticos, etc. Esses judeus ficaram sem casa, sem nada. Não tinham família, não tinham nada. A esperança era ir para um outro lugar, tentar recomeçar a vida. Então foi um navio em direção a o que hoje é o Estado de Israel, e entravam ilegalmente porque o mandato britânico lá, a Grã-Bretanha não deixava descer em Israel. Mas eles não tinham um lugar na Europa, não tinham mais nada na Europa. Foi uma situação muito triste. E conta a história de como eles tiveram que ficar dentro desse navio ao chegarem lá em Israel, porque não deixavam descer. Enfim, é um livro magnífico. Esses dois aqui aquecem meu coração, Dona Anja e É Tarde para Saber, são dois livros que eu li jovenzinha. Este eu tenho certeza que é a capa original, aliás, a capa que eu li o livro. Esse aqui eu não tenho certeza se foi a mesma capa que eu li, mas é uma capa muito familiar para mim. Então, imagino que tenha sido com ele. Talvez eu conheça a capa de buscar depois, tá? Mas são dois livros desse autor que eu entrevistei antes de fazer 9 anos de idade. Ele era meu vizinho 4 casas depois. Eu morava num bairro residencial e eu tive muito prazer em conhecer Josué Guimarães. Imagine uma criança de 8 anos ou menos, porque eu me mudei aos 8 anos e pouco, conhecendo um ídolo. Meus olhos pareciam que iam saltar com coraçõezinhos para fora, porque meus ídolos sempre foram escritores. Então, sou nerd desde criança, tá aqui. Contos Gauchescos e Lendas do Sul, de Simões Lopes Neto.
É um livro que eu tive dificuldade em ler na infância, mas eu acho que hoje eu vou aproveitar muito. Por que que eu tive dificuldade? Porque utilizava muitos termos gaudérios, muito termo que o gaúcho do interior, o nosso cowboy, utilizava. E eu tive dificuldade quando criança, imagino que agora não vai ter. Sei que tá muito rápido, tô falando, mas é para conseguir gravar e que ninguém me interrompa e tudo dê certo. Fernando Sabino, Encontro Marcado. Lembrei de Fernando Sabino através do Flá Valois. Como ela é chique, o sobrenome é francês, se diz Flá Valois, mas se escreve Flá Valois, @Flá Valois, segue ela lá. A Flavinha falou sobre Fernando Sabino, um livro que ela leu, e resgatei este que eu tinha lido dele. A Rainha do Crime, esses dois me apresentaram a ela. A Morte na Rua Highbury, que eu imagino que seja assim que se diz, e que certamente na época eu dizia Morte na Rua Highbury. E o assassinato de Roger Ackroyd. E este livro aqui e esse aqui não saíam dos meus pensamentos na época. Que também, na época, eu dizia que o detetive era o Hercule Poirot. Desculpe, eu dizia Hercule Poirot. Nada como crescimento, né? Nada como crescimento de saber que é Hercule Poirot e não é Highbury, né? Maravilhosos, vou reler. As Aventuras de Tibicuera, também de Érico Veríssimo. Eu tenho aqui em casa, eu não achei para mostrar para vocês, mas estão aí As Aventuras do Avião Vermelho e O Elefante Basílio. Amo Érico ou não amo? Eu li O Tempo e o Vento, eu li Solo de Clarineta, Clarissa, mais algum ali, e agora vou reler As Aventuras de Tibicuera. E são livrinhos assim, ó, pequenos, com letra grande, dá pra colocar no meio dos outros e eu releio facilzinho. Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. Todo mundo na minha faixa etária leu este livro. E o Marcelo conta a história do sumiço do pai dele na ditadura. Eu creio que eu vou aproveitar muito mais este livro, o relendo agora, podendo entender o que foi a ditadura. E é um grande livro. O Marcelo lançou um outro chamado, acho que Ainda Estou Aqui, que eu também tenho. Também quero ler e a gente vai conversando sobre eles. Deixa eu ver, botei uma pilha errada. Por último, os três que eu consegui resgatar, por enquanto, são Sidney Sheldon, Se Houver Amanhã, que é um livro à la Agatha Christie. Eu amei este livro, eu me lembro de devorar e não demorar quase nada para ler, um livro de muitas páginas. E também é um livro de detetive, de morte, de crimes. Através dele conheci Sidney Sheldon, li a biografia dele e li outros do mesmo autor. Por fim, não menos importantes, O Espião que Saiu do Frio, O Espião que Sabia Demais, John le Carré, eu acho que é assim que se diz. Eu conheci o autor, li vários dele. Essa aqui, edição comemorativa de 50 anos, gente. Quase minha idade, tenho 52. Esse aqui, não diz quanto tempo tem, mas é mais ou menos isso. E são dois também thrillers de espiões, espionagem entre países, etc. Obrigado por assistir até aqui. Me manda uma DM me dizendo se tem esses livros, se já ouviu falar, quer ler, não quer ler. Beijos e me liga.